A empresa de 1929, tivemos a Grande Depressão nos Estados Unidos, com impacto no mundo inteiro, só que em 39, 10 anos depois, começaria a Segunda Guerra Mundial. 6 anos praticamente de guerra até 45. E o Brasil tomou parte naquele momento. Tínhamos o eixo liderado pela Alemanha e os aliados que, em algum momento depois, liderados completamente pelos Estados Unidos, que entraram na guerra logo depois, mas nós estamos falando de França, de Inglaterra, enfim. A guerra foi um problema do ponto de vista logístico para o crescimento da empresa ou por questões culturais de ser uma empresa que tinha ali, entre seus líderes, um líder alemão? Foi uma época bastante desafiadora para o negócio. Nós tivemos 2 pontos extremamente importantes naquele período. O primeiro, eles são alemães e tiveram a energia cortada na operação naquele momento e a fábrica, teoricamente, não conseguiria mais produzir por um período, pelo menos. E o fundador, muito hábil, um engenheiro de mão cheia, acabou criando um gerador a partir de um caminhão Ford antigo para poder tocar a operação da fábrica através de um gerador. Então, a criatividade dele, a competência dele como engenheiro fez com que a empresa continuasse produzindo. E depois, nesse mesmo período, começaram algumas restrições de importação, na época que vinha matéria-prima, na época do Japão, e que teve a dificuldade da importação. E, de novo, um período onde a empresa teve que se reinventar para produzir os produtos daquela época a partir de outras matérias-primas que não aquelas importadas do Japão. Então, foi uma época extremamente difícil, mas superada pela habilidade e competência do fundador. Tá, o corte de energia que você mencionou foi como medida de asfixia financeira por ser um negócio de um alemão no meio da guerra? Isso. Ou seja, perseguição. Não sei se perseguição exatamente, mas foi nessa direção. Por ser uma empresa alemã. Isso. É interessante citar isso aí. Muita gente sequer se lembra das questões da guerra. Os jovens estudam um pouco isso na escola por um problema não exatamente dos jovens que estão ali para ouvir, mas provavelmente do pessoal do material pedagógico. O Brasil entrou sim na guerra, mandou pracinhas e foram heróis, lutaram ao lado dos aliados, mas muito pouca gente entendia as razões daquela guerra. Os europeus não entendiam exatamente os motivos. Era uma guerra de um país, no caso da Alemanha, contra os outros, de invasão, expansão territorial, mas ninguém sabia das atrocidades todas da guerra. Esse é um ponto. Isso foi revelado muito tempo depois. Né? Imagina do outro lado do oceano, no hemisfério de baixo do planeta, em que você tem informação, nós estamos falando na década de 30, ou no começo da década de 40. E mesmo assim a empresa sofreu com isso. Mas aí a genialidade e a dedicação, acho que a gente tem uma frase, inclusive, aqui depois, a gente tem um quadro Pense Grande aqui, do Henry Ford, que ele fala justamente sobre o que é a dedicação de quem quer fazer acontecer. E a empresa, esse foi talvez o momento mais difícil, o da Segunda Guerra, ou foi nessa história recente? Porque a gente vai falar dos solavancos brasileiros e de como a empresa lida com isso. Porque a proposta desse programa, Alexandre, é justamente ouvir executivos e empreendedores, investidores, gente que acredita, mas não só acredita, encontra meios de sobreviver e de fazer a empresa, o negócio avançar em um ambiente no Brasil. Sobretudo, eu fiz menção à questão da segurança jurídica, mas não só. Há solavancos econômicos, na década de 80, por exemplo, nesse país. Lá foi até o maior desafio da empresa, até porque envolvia questões que você não tinha controle nenhum, ou depois também houve outros problemas que podem ser comparados a esse nível? Acho que comparados a esse nível não, mas a gente viveu tantos solavancos econômicos aí nas últimas décadas no Brasil. Mas o que eu citaria para talvez fazer rivalizar com esse momento lá de 1945, no início dos anos 40, que nós acabamos de falar, foi um momento recente de pandemia também, um momento do início da pandemia, que a gente foge das questões econômicas, foge das questões legais, de inflação, de juros, por uma questão de saúde e de como você trata esse tema para manter o negócio operando.